Cara, todo dia eu penso em gravar um vídeo pro canal do YouTube, desde que eu tomei posse no concurso bancário que eu passei, né? E não fiz até hoje, não sei o que falar na verdade, tô sem tema. Mas eu acho que hoje que horas que são, velho? É 8 horas da noite de um sábado. Eu tava sem nada aqui pra comer. Não porque a situação financeira tá ruim, é só porque tô me acostumando a morar sozinho ainda e o mercado é longe. Aí esse vídeo aqui vai ser só pra bater papo. A gente vai desenrolando aqui. Melhor. Eu queria postar alguma coisa, então vou postar qualquer coisa. E aí só tinha aveia, tá ligado? Aí, mano, eu comi aveia puro e falei, véi, o que eu tô fazendo, tá ligado? Aí eu fui no mercado, né? Fui no mercado fazer umas compras. Já tinha ido no mercado outras vezes também, né? Mas é que, sei lá, tipo. Não sei o que dizer na verdade, velho. Eu acho que é uma experiência muito diferente quando você tá morando sozinho, quando você. Eu não vou dizer alcança o objetivo, porque por mais que eu tenha passado em um concurso bancário, que é o que eu botei na minha cabeça lá em 2014, quando eu comecei a estudar para Caixa, eu não consigo sentir muito objetivo realizado no concurso que eu passei, que foi o Banco da Amazônia. Talvez por estar muito longe de casa, por não ser, né, daqueles maiores bancos, Caixa, Banco do Brasil. Mas também eu fico às vezes pensando, tipo, tá, e se eu passar na Caixa, no Banco do Brasil e continuar me sentindo meio estranho, sabe? Eu acho que vou direcionar o vídeo para esse assunto. A estranheza de passar num concurso público, de tomar posse, de começar a trabalhar, mas não sentir muito bem aquele objetivo realizado, sabe? Eu acho que talvez isso tenha muito a ver com o meu perfil. Como vocês sabem aqui no canal, né, eu já comentei, eu criei meu canal para falar de vendas na rua, então é perceptível que eu tenha um espírito empreendedor, um espírito de vendas, um espírito de fazer acontecer. E eu já tive algumas experiências meio que CLT antes, eu nunca fui carteira assinada, nunca tive carteira assinada antes de estar aqui no banco, mas eu acho que eu já passei por essa experiência antes e eu sinto que talvez não seja muito o meu lugar aqui, tanto no banco que eu estou, como talvez numa Caixa, ou Banco do Brasil, ou Banco de Brasília, que é da onde eu morava em Brasília, né? Agora eu tô morando no Mato Grosso, não comentei, né? Mas estou no Mato Grosso. Então eu tô meio que num. Sabe, eu já tô aqui tem mais de um mês. Eu cheguei aqui na cidade dia 16 de junho. Então eu passei o final de junho, eu passei o mês de julho todo e tá começando agosto agora. E tipo, tô vivendo aqui, tô deixando os dias passarem. Na minha primeira semana aqui foi muito difícil. Eu senti algo dentro de mim e eu ficava pensando coisas que eu nunca tinha pensado antes, assim, tipo de desistir, de voltar para casa. Porque como eu morava com a minha mãe antes, apesar de eu trabalhar com as vendas, já ter trabalhado com muita coisa, a minha mãe sempre fez tudo dentro de casa, assim, de tarefas domésticas, de cozinhar, de lavar. Então, ela era uma mãe muito super protetora. Eu até queria aprender, mas ela realmente, assim, tem também um lado de você também não. Cara, só quem criou, só quem viveu, conviveu com mãe, pai superprotetores sabe como é que é. É muito difícil você morando com ele, você aprender essas coisas, essas tarefas domésticas, essas coisas básicas. Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei meio que muito desesperado, achando que eu não ia conseguir, achando que não era isso que eu queria pra mim. Pensei também nessa parada do espírito empreendedor. E mas eu tomei uma decisão. Eu falei assim, não, eu não vou voltar sem tentar. Tá parecendo muito que eu tô mendigo,
Mas é porque quando eu vou pro trabalho eu passo creme no cabelo, aí o cabelo fica melhor, eu tiro a barba e tal. Que nada a ver, né? Mas enfim, é assim que minha mente funciona. Não vou cortar, foda-se. É, achando que não ia conseguir e tal. Mas eu tomei a decisão, né? Tomei a decisão, falei, cara, eu vou ficar aqui pelo menos alguns meses, sabe? 3, 6 meses. Eu não vou, tipo, desistir na euforia, assim, sabe? De chegar aqui, tomar uma decisão de sair de algo muito importante, principalmente da situação financeira lá de casa. Então, decidi ficar. E, na verdade, o que estava muito me consumindo a minha cabeça quando eu vim pra cá não era nem a rotina em si, mas era a indecisão de ficar ou não. Porque assim que eu assinei o contrato aqui do aluguel que eu tô, eu fiquei muito mais leve, e, tipo, parei de ficar com essa... Nossa, eu tava realmente muito mal, assim, ficava pensando assim, muito mal, muito chateado, muito triste. Então, quando eu tomei a decisão que eu assinei o contrato lá, e eu sou uma pessoa que, tipo, não gosto de pagar multa, nem essas coisas, nem desfazer com a palavra, eu fiquei muito mais leve. Mas aí, voltando sobre o assunto do concurso e às vezes o que você quer para sua vida, né? Atualmente eu estou pensando em continuar estudando para passar num futuro Caixa ou Banco do Brasil que vai abrir. Apesar de que esses dois concursos já viraram lenda, né? Falam que vai sair, fala que está próximo, que está em estudo, que está vendo a banca e nunca sai. Eu lembro que o concurso do Banco do Brasil, o pessoal dizia que os vendedores de cursinho, né, os professores, alguns diziam, fala um, né? Tem um lá que não vou citar nomes, ele falava que em novembro de 24 para janeiro de 25 era certeza. Nossa, eu não vou nem ficar comentando muito, porque senão a pessoa vai saber quem é. Não quero. Eu sei que eu não sou ninguém, mas vai que cria uma treta, sei lá. Então, mas continuar estudando, sabe? Tá, voltar para Brasília, voltar para casa, voltar pro estado onde eu nasci, para a cidade onde eu nasci. Porque aqui eu tô muito sozinho, sabe? Eu não sou uma pessoa de festa, não sou uma pessoa de beber, de farra. Então, eu sinto que, não sei, talvez se eu for empreender, é melhor eu empreender num local onde eu possa ter um suporte familiar, um local onde eu já conheço bastante, do que empreender no meio do nada, assim, sabe? E só para vocês terem noção, aqui a cidade onde eu tô é não sei se é 1.300 ou é 1.600 quilômetros de Brasília, mas é muito longe, nem dá pra vir pra cá só de avião, tem que pegar um avião pra Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso, e aí pegar um ônibus de mais 6 horas para essa cidade. Então é muito longe. E aí, continuando o assunto, né? Eu tô nessa fase de, às vezes, saber o que é que eu quero pra minha vida, sabe? Pra ser muito sincero, se eu pudesse escolher, assim, eu acho que algo que me dá, assim, uma vontade, assim, de fazer, que eu me imagino, assim, que eu sonho com isso, é trabalhar com o YouTube mesmo, com a internet, como um comunicador. Talvez ensinar as pessoas aquilo que eu já passei. Já ensinei pessoas pessoalmente como vender na rua, pessoas que eu conhecia na rua e via o tanto que eu vendia e ficava assim, caralho, como você consegue vender tanto? Então eu já tive alguns alunos na rua. Espero conseguir ficar fazendo vídeos e quando lançar o concurso do Banco do Brasil ou da Caixa, eu fazer uma série de vídeos mostrando como que eu vou fazer para passar, porque, cara, eu tenho certeza que se lançar um concurso do Banco do Brasil ou da Caixa eu passo. Não é arrogância nem nada, mas é porque quando você conhece o método, fica fácil, sabe? Porque, principalmente eu que passei mais de 2 anos nessa, tem muita coisa que está errada, sabe? Que as pessoas divulgam. O consenso popular do concurso público no Brasil não é correto, sabe? A forma que as pessoas dizem para você estudar não é o correto. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, falando que estudar por questões é muito mais eficiente, o que você tem que fazer. Então eu penso em voltar a fazer essa série de vídeos e voltar a fazer meio que um estudando do zero também, porque eu parei de estudar praticamente, né? Depois que eu tomei... Eu continuei estudando um pouco, né? Nessa parada de Banco do Brasil e Caixa voltar, mas já tem alguns meses que eu parei completamente
Não vou dizer que esqueci tudo, porque a minha memória é uma memória boa. Então, provavelmente, se eu voltar a estudar, e como eu estudei muito, eu vou reaproveitar já muita coisa. Mas eu penso sim em ficar falando sobre concurso público para ensinar as pessoas assim como eu ensinei as vendas na rua, não muito aqui no canal, eu ensinei mais pessoalmente, na verdade. Mas eu penso em fazer, sabe, um plano para quem quer estudar para concurso público, um plano validado, sabe? Um plano de quem realmente passou, um plano de uma pessoa real, de uma pessoa que vendia doce na rua enquanto estudava, sabe? Então, realmente é um método que funciona, não tem como dizer que não. Eu também não sou nenhum gênio nem nada, então é a prova que é possível. E aí eu tô nessa parada de tipo, mano, pô, eu queria muito ser comunicador, ser youtuber, sei lá, mano. Cara, a verdade é que muitas pessoas que me conhecem pessoalmente, mais na área do trabalho, né, pessoas que viram mais o meu lado sério, porque eu tenho meio que dois lados completamente diferentes, assim, sabe? Eu sou uma pessoa muito brincalhona, muito da piada, muito da gracinha, mas quando é pra trabalhar, eu também trabalho muito sério, muito focado. E sou uma pessoa que entrega muito, mas também tem uma visão de trabalho muito boa. Eu consigo enxergar coisas que às vezes a maioria das pessoas não enxergam. Então, eu sempre fui meio que coach, assim, dos lugares que eu passei. O pessoal sempre brincava comigo, falava que... Brincava não, falavam sério, na verdade. Que eu podia trabalhar com coach. Algumas pessoas que conheciam o meu lado pessoal e algumas pessoas também conheceram o lado mais do trabalho. Sempre falaram isso pra mim. E a verdade é que, cara, eu ficaria muito feliz se eu conseguisse trabalhar com isso. Porque eu gosto de ensinar as pessoas, de verdade. Eu não sou uma pessoa que tipo, ensina achando ruim. Eu gosto de ensinar, sabe? Eu gosto de ver no olhar da pessoa quando aquilo que eu tô tentando mostrar pra ela, ela consegue enxergar, sabe? E eu acho que a minha forma de ensinar as pessoas é uma forma muito didática. Porque eu não sou uma pessoa que fica com palavras muito difíceis. Eu, eu ponho o jeito que eu aprendi de uma forma simples e tento mostrar pra pessoa também. E tentando ficar do lado da pessoa, instruir da forma mais simples possível. Então por isso que eu acho que eu sou um bom professor, assim, dá pra se dizer. Já tive algumas experiências também de treinar, de ensinar colegas na escola também. Às vezes eu conto essa história para algumas pessoas que me conhecem, elas acham que eu tô mentindo, que eu tô inventando. Mas não, é verdade, às vezes na escola, já teve algumas vezes que eu fui assim no quadro, assim, o professor me pediu, eu sempre fui muito de boa assim com o professor, com os alunos. Então o professor me pedia assim para eu ir lá no quadro, tipo, ensinar ali, não tipo de forma de professor, entendeu? Mas pro pessoal entender, sabe? Matemática, química, acho que foi mais essas matérias mesmo. Não tô lembrando, acho que eu lembro mais de matemática na verdade, mas já teve outras matérias também, eu só não tô lembrando. Então eu já tive essas experiências assim na minha vida. Inclusive uma coisa engraçada também, que eu conto esse aqui, o pessoal pensa que é sempre mentira, sempre fala que é mentira. No meu terceiro ano do ensino. Ixi, falei a data, então o pessoal vai caçar a professora. Não, mas enfim, acho que não vai dar problema não. No meu terceiro ano de ensino médio, a minha professora de matemática, durante as provas, eu terminava a prova tipo assim, mano, quando eu estudava, né? Porque também tinha bimestre que eu não estudava nada e tirava zero, que eu nem ia pra escola, na verdade. Aí quando eu ia, eu estudava e tirava 10. Minha vida na escola era sempre assim. Eu não queria ir pra escola, não ia, faltava, tirava zero no bimestre. Aí para recuperar, estudava e tirava 10. Olha que doideira. Nesses períodos que eu estava estudando, que eu terminava a prova em 10 minutos, a prova de 1h30, sei lá quanto tempo que era. Eu terminava a prova em 10 minutos, ficava lá montando um cubo mágico assim, de boa, brincando lá, enquanto o tempo passava. Perto de acabar, a professora pedia, porque ela confiava em mim, eu sou uma pessoa assim também muito, muito íntegra, muito honesta, né, em tudo que eu faço assim. É muito fácil você confiar em mim, porque eu não quero criar problema para minha vida e eu tenho isso para mim de ser uma pessoa honesta. A professora pedia para mim ir nos alunos que mais tinham dificuldade na mesa deles e meio que ajudar sem dar a resposta durante a prova, entendeu? Isso realmente aconteceu algumas vezes, não é mentira isso. Se um dia eu ficar rico, famoso e conhecido, eu vou pedir para a professora ou para os alunos confirmarem essa história aí. Mas é isso, eu acho que o vídeo já ficou... Mano, esse vídeo ficou louco demais, velho.
Não tem. Eu tô só falando aqui um monte de coisa. Eu vou ver se eu edito ali, pelo menos as partes que eu fico pensando, não foram muitas, vai ter poucos cortes, eu imagino. Mas é pra ver se tem alguém também nesse canal, né? Porque eu fiz alguns vídeos, aí tem tipo, eu acho que tem 120 inscritos no canal, alguma coisa assim. Tem alguém vendo esse vídeo aqui? Se tiver alguém, avisa aí o que vocês querem ver, qual o tema, né? Porque eu fiz esse vídeo aqui sem tema nenhum, só porque eu queria conversar e falar alguma coisa. Então, se tiver alguém assistindo esse vídeo aqui e gostou, sei lá, mas quer ver eu falar sobre algum assunto, algum tema, deixa aí nos comentários que vai me dar mais força de gravar um vídeo com um tema do que se não tiver tema nenhum e não tiver ninguém assistindo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Espero continuar também. Espero que tenha gente assistindo e que tenha alguns comentários aí. Se não tiver também, acho que eu vou. Enfim, vamos ver, né, o que vai acontecer. Tá uma doideira máxima aqui, minha vida, o que eu tô fazendo. Gostaria de compartilhar com vocês. Então vamos ver qual que vai ser as cenas dos próximos capítulos. Vou ficando por aqui e é isso. Tchau, tchau.